4 de agosto, Café com Deus Pai. Dê lugar ao Espírito Santo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. No turbilhão do dia a dia, a urgência, a pressão e a pressa que estão sobre nossos ombros podem acabar se acumulando cada vez mais, deixando tarefas pendentes e situações a resolver. Em meio a tudo isso, basta uma pequena faísca para tudo explodir e acabarmos saindo do controle, sucumbindo à ansiedade e ao estresse, dando então lugar à ira. Talvez você tenha se identificado com isso, e episódios como esse sejam comuns em sua vida. Contudo, isso acende um sinal de alerta. A falta de consciência sobre os perigos da ira resulta em situações nas quais pessoas, em poucos segundos, saem de uma condição aparentemente pacífica para a prática de atos lamentáveis e descontrolados. Discussões triviais ou pequenos incidentes de trabalho ou familiares podem se transformar em guerras e levar a atos graves, que não são facilmente solucionados. Não podemos voltar atrás com palavras já lançadas. Diferentemente da internet, em que você pode apagar uma postagem ou comentário após refletir melhor. No dia a dia, uma palavra proferida pode abalar profundamente a vida de alguém. Podemos optar por ceder à ira ou escolher rejeitar esse caminho. A única forma de vencer diariamente esse sentimento é não carregarmos pesos. Para isso, precisamos lançar o fardo do dia a dia sobre Jesus. É com ele que devemos desabafar e pedir direcionamento e capacidade para lidar melhor com as circunstâncias. Permita que ele transforme seu coração para que a luz de Deus dissipe toda a sombra dos maus sentimentos, trazendo paz e harmonia ao seu coração. A frase de hoje é: toda palavra dita sem amor perde a razão. Lendo mais uma vez: toda palavra dita sem amor perde a razão. Hoje é o dia 216 de 365, a leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 10, e a palavra-chave é harmonia. Falando a respeito dessa situação de que na vida, muitas vezes nós somos pressionados e colocados em situações de muito estresse que podem nos levar a responder com raiva, com ira e muitas vezes de forma desproporcional. Algumas pessoas até chegam a matar uma outra pessoa por causa do descontrole emocional. Algumas pessoas agridem outras pessoas. A mensagem que nós lemos fala sobre falar uma palavra e magoar alguém e não poder voltar atrás. Mas existem situações no dia a dia em que uma pessoa esfaqueia uma outra pessoa, em que uma pessoa dá socos, chutes, agride fisicamente alguém em função da ira. Nos Estados Unidos, existem situações de pessoas que entraram no cinema com uma metralhadora e começaram a disparar e mataram muitas pessoas, entraram em escolas e fazem isso por quê? Por causa da falta de domínio sobre a ira. E aqui em Mateus, no capítulo 11, no Evangelho de Mateus,
Nós vemos no capítulo 11 Jesus falando sobre essas situações nos versículos 28, 29 e 30. E ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus realiza um convite. Se você está no seu trabalho sendo muito oprimido, sendo muito pressionado, é muito importante vir até Jesus. Jesus fez esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Talvez você está cansado porque você está pedindo a Deus por um familiar para que ele seja resgatado, para que ele saia das drogas, para que ele seja salvo, para que ela seja liberta. E você está insistindo, está cansado. Mas quero dizer a você, nessa mensagem de hoje, não se canse. Todos aqueles que perseveram no Senhor alcançam respostas de Deus. Na Bíblia existem muitos exemplos de pessoas que continuaram lutando na oração, no jejum e na santificação, e aquilo que parecia que não mudaria, de repente mudou. Tenha esperança. Viva um dia de cada vez. Não fique sobrecarregado com coisas do passado. Quando você acordar, pense: hoje é um dia de vitória. Declare: hoje é um dia de vitória. Mais do que pensar, fale: hoje é um dia de vitória. Declare em voz alta. Entregue o problema que te oprime nas mãos do Senhor e diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará graça para que eu derrote essa situação. Coloque a carga sobre Jesus. Jesus disse isso. Por isso esse texto, ele falou assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele dá uma palavra certa: eu vos aliviarei. No 29, ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, peguem o peso que eu dou para vocês e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando seu coração quiser se sobrecarregar de mágoa, de raiva, por causa da pressão, diga: Jesus, me ajuda no meio dessa turbulência. Me ajuda porque eu não sei o que fazer. Me ajuda porque eu estou a ponto de explodir e eu preciso da sua ajuda. Jesus faz uma promessa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No último versículo, no 30, ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo que se você lançar sobre ele a preocupação, a sua ansiedade, se você se colocar no quarto e orar e declarar o tempo todo: o Senhor está comigo, então ele ajudará você. Veja mais uma palavra de Jesus sobre as preocupações da vida. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vemos a partir do versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja que Jesus está dizendo para os seus ouvintes que as aves do céu não se preocupam com o alimento de amanhã. Elas vivem
e depositam confiança em Deus. E Deus prepara o alimento diário para elas. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode acrescentar meio centímetro na sua altura? Jesus faz essa pergunta. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Solícitos significa preocupados. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, ou seja, nem costuram. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A Bíblia fala a respeito do rei Salomão, que no palácio dele, até os servos, os empregados, se vestiam de maneira notável. E Jesus está dizendo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que é Deus que veste. Agora o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios eram os que não eram israelitas. Então Jesus estava falando, os que não confiam em Deus procuram essas coisas. Ele fala, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus significa a sua vontade. Buscai o reino de Deus e a vontade de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, por mais que você esteja sob pressão, por mais que você esteja sendo oprimido, fica aqui a pergunta do versículo 27. Qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Nós não podemos mudar situações, mas nós podemos ter domínio próprio e ter a paz em Jesus para lidar com as situações. Então, confie em Deus, coloque a sua confiança nele, coloque Deus como sua prioridade. Peça tudo a Ele. Ele lhe orientará e lhe ajudará. Encerrando a mensagem de hoje, vamos ler o Salmo 46. Nesse salmo está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Seja qual for a situação que você estiver passando, tenha certeza que Deus Ele é o seu refúgio, Ele é o nosso refúgio. Ele é a sua fortaleza, aquele que te dá força. Ele está bem presente na hora da angústia. E Ele está tão presente na hora da angústia que o salmista fala no versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagine se a terra mudasse de lugar. Ele está dizendo, ainda que a terra começasse a tremer, ele não teria medo. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, imagine essa cena, os montes se movimentando, indo para o meio dos mares. Ele fala no versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Tem aqui um selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Os salmos, eles são cantados pelo povo israelita. Então, além de ser um salmo escrito aqui no número 46 do livro dos Salmos, esse salmo é louvado. E quando eles cantam esse salmo, eles cantam o versículo 1, 2 e 3 e eles dão uma pausa aqui.
Essa pausa é para refletir naquilo que foi cantado. Então, refletindo sobre o que foi lido, o que foi mencionado aqui nos versículos 1, 2 e 3, a mensagem é: Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza e Ele está sempre bem presente ao nosso lado, independente das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, Ele com certeza está ao nosso lado. E aí ele prossegue, versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Ele está dizendo que existe um rio. Esse rio, nós sabemos que o rio fala sobre águas. E ele fala que nesse rio as correntes alegram a cidade de Deus. Então ele fala que a presença do Espírito Santo é esse rio. A presença de Deus em nossa vida, em movimento, em correntes, alegra a cidade de Deus. Alegra a cidade de Deus significa que alegra o nosso coração. Eu sou uma cidade de Deus, porque Deus mora em mim. Se você já aceitou a Jesus, então o Espírito Santo está em você. Então você é uma morada de Deus. Deus mora em você. E ele está dizendo assim: existe um rio que tem correntes que alegram a cidade de Deus. Ele está dizendo aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo mora naquelas pessoas que são morada de Deus. E quem é morada de Deus é um santuário. É o santuário das moradas do Altíssimo. O Altíssimo mora em todos aqueles que obedecem à sua vontade. Deus está no meio dela, versículo 5. Deus está no meio do coração dos que receberam Jesus. Não será abalada. Eu, como cidade de Deus, como morada de Deus, não serei abalado. Nem você que está em Cristo, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas Deus logo vai trazer uma nova manhã, um novo dia, uma nova realidade, ele vai mudar o quadro. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quem são as nações? As pessoas à nossa volta. Quem são os reinos? As pessoas também que estão à nossa volta. Então ele fala que as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele está dizendo, um grupo de pessoas fica brava com você, comigo, por algum motivo, muitas vezes sem razão. Outro grupo de pessoas, os reinos, se moveram. Talvez eles se moveram para longe de você. Se mudaram porque alguma coisa aconteceu. Mas, independente do que acontece, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele está dizendo, se eles criarem situações difíceis para você, o Senhor vai levantar a sua voz e derrete a terra. Significa que ele vai resolver a situação e vai ajudar você. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Significa o quê? Deus, ele é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos que vence todas as batalhas, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, quer dizer, o Deus Todo-Poderoso é o nosso refúgio. Mais um selá aqui significa pausa. É para meditar, pensar no que foi lido, no que foi cantado. Então, pensando no versículo 7, quando eu leio o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eu entendo que não é qualquer um que está conosco. É o Senhor dos exércitos, ele criou os céus e a terra, ele é o Todo-Poderoso. É ele que é o meu refúgio, que é o teu refúgio.
versículo 8 e 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Então veja, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus ele faz justiça no tempo certo sobre todos os que praticam mal. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Se alguém se levanta contra você, é ele que termina as guerras contra você. Ele quebra o arco. O seu inimigo pode ter arco, pode ter flecha, pode ter lança, pode ter carros. Mas ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E se ele faz tudo isso, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Podem ficar tranquilos, porque Deus é Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, ou seja, verão a minha glória protegendo os que confiam em mim. E ele termina, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o meu refúgio, ele é o teu refúgio. Você já aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Voltando aqui para a mensagem de hoje, dê lugar ao Espírito Santo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Então, quando você estiver passando por uma situação de pressão, opressão, ansiedade, preocupação e quiser ficar irado, dê lugar ao Espírito Santo. O convite é que você aceite Jesus. Quando você aceita Jesus, ele dá para nós o Espírito Santo. Então, se você está passando por essas situações e quer ter todas aquelas palavras que nós lemos no Salmo 46, no livro de Mateus, no capítulo 11, o alívio de Jesus, no versículo 28, 29 e 30, e depois buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ter as coisas acrescentadas, como nós lemos em Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 25 até o versículo 34, você precisa receber Jesus no coração. E para receber Jesus, você deve crer nele e aceitá-lo, declarando que você o aceita. E para declarar, você faz isso com uma oração, pequena e simples. Eu vou fazer essa oração e se você quer aceitar a Jesus, repita em seguida essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você declarou que Jesus é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador. Significa que você reconhece que tem pecados e que recebeu o perdão dos pecados porque Ele nos salvou quando morreu na cruz por nós. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que está no céu. Esse livro está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, na parte final. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Abra o capítulo 20 e você vai ver na parte final que no livro da vida estão os nomes dos que aceitaram a Jesus e que entrarão diretamente no céu. E por último, você pediu para ele dar o Espírito Santo para te guiar até a eternidade. Recebendo o Espírito Santo, você dá lugar a ele, como é o título da mensagem de hoje, como vemos na tela. Dê lugar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver em você, quando você ficar irado, enquanto a ira durar, o Espírito Santo vai ajudar você a derrotar a ira e a conseguir manter a paz e a confiança em Jesus. Agora você deve entrar em uma comunidade de fé ou em uma igreja e se batizar nas águas. O batismo das águas é importante. Simboliza que você deixa a sua vida de pecados para trás e quando você sai das águas que você está lavado para seguir a Jesus. Depois que você é batizado nas águas, você precisa e deve participar da ceia.
A ceia é uma comunhão em que os irmãos partem um pão e colaboram, dividem entre todos, e esse pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado, foi morto por mim e por você. E bebe-se um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado, que escorreu naquela cruz e que perdoa os nossos pecados. É esse sangue que nos perdoa os pecados que nos aproxima de Deus. Então, se você quer informações sobre o batismo, leia João, capítulo 3, versículo 5. E se você quer informações sobre a importância da ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 até o 57. Nesse texto está escrito: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, que quer dizer que o corpo de Cristo, simbolizado pelo pão, é comida espiritual. Nos dá força para que no nosso corpo sigamos a Jesus. E o cálice é verdadeiramente bebida porque nos purifica do pecado. Toda vez que você participa da ceia, você fica mais forte no seu corpo para adorar a Deus e no seu espírito, porque você é perdoado dos pecados. Então, participe da ceia. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa mensagem e te pedimos que o Senhor venha visitar cada pessoa que está em situação de ira, de mágoa, dor, ressentimento, ou de raiva, ódio, ou qualquer coisa assim. Livra-nos do mal, que nós venhamos a receber o Espírito Santo em nossa vida, para passar por cima dessas circunstâncias, louvando e glorificando sempre o teu nome, para a glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se que a palavra-chave de hoje é harmonia. Que você possa viver em harmonia, dando lugar ao Espírito Santo. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.